começará em breve. Então, meus queridos alunos sebricanos, essa aula é a 14º encontro de arte. Hoje são dia 3/8, estamos voltando de férias, animados e serelepes. E vamos começar a falar da Renascença, que a gente acabou na outra aula. A gente estávamos no final da Idade Média, algumas características, falamos de várias características da Idade Média, fazendo uso do texto do Gombrich. Nós vamos agora, então, adentrar a Renascença. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês, se eu não me esqueci como é que usa isso aqui. Espera aí. Está aqui. Será que está aberto? Ah, tem que abrir a janela. Pô, professor, aí não dá. Me diz aí se vocês estão vendo o texto, por favor. O texto está aí? Tá sim, tá sim. Beleza, então, ok, vou ler aqui. A palavra renascença significa nascer novamente ou ressurgir. A gente vai ver, né, que todo mundo... Vocês aprenderam isso no ensino fundamental, né, que é um retorno aos valores greco-romanos, né? E a ideia de tal renascimento ganhou terreno na Itália, desde o tempo de Giotto, foi um pintor conhecido, quando as pessoas desse período queriam elogiar um poeta ou um artista. Diziam que sua obra... Opa, peraí, chegou alguém? Ana Elise, olha aí, Ana. Tudo bem, Ana? Como é que tu tá, Ana? Estamos falando de renascença, tem a ver com o seu projeto, eu acho. Oi, tô bem. Tava procurando onde é que ligava esse negócio aqui que a gente fala, o microfone. Encontrou. Vai vendo aí, estamos falando da renascença, Ana Elise, começamos hoje. Graças a Deus. Isso, aleluia. Então, quando as pessoas desse período queriam elogiar um poeta ou um artista, diziam que sua obra era tão boa quanto a dos antigos. Giotto foi exaltado assim como um mestre que tinha liderado um verdadeiro ressurgimento da arte. As pessoas queriam significar com isso que a arte de Giotto era tão boa quanto a daqueles famosos mestres, cujas obras encontravam louvadas nos autores antigos da Grécia e da Roma. E como eu falei, né, o Renascimento é uma volta aos valores, sobretudo os gregos, né? Não surpreende que essa ideia se tornasse popular na Itália. Os italianos estavam perfeitamente concisos, né, conscientes de que, num passado distante, a Itália, tendo Roma por capital, fora o centro do mundo civilizado e que seu poder e glória se dissipara quando as tribos germânicas de godos e vândalos invadiram o país e desmantelaram o Império Romano. A ideia de um renascimento associava-se na mente dos romanos a ideia de uma ressurreição da grandeza de Roma, o período entre a Idade Clássica, para a qual voltavam os olhos com orgulho, e a nova era da Renascença, que aguardavam com esperança, era meramente um melancólico... Opa, peraí, chegou alguém? Aí, Marcela Zogby. Como é que vai aí, Zogby? Tudo beleza? Estamos falando da Renascença, Zogby. Então, aí o período entre a Idade Clássica, para a qual voltavam os olhos com orgulho, e a nova era da Renascença, que aguardavam com esperança, era meramente um melancólico interregno, que seria um período de passagem, período intermediário. Assim, a ideia de uma renascença foi responsável pela ideia de que o período interposto era uma idade média. E ainda usamos essa terminologia. Então, a gente vai ver, na verdade, ao longo do texto aí, que o Renascimento ele foi um período riquíssimo, né? E vamos ver se a gente consegue dar uma olhada nesse período e identificar os artistas que fizeram parte desse período, que foi rico, né? Vamos seguindo aqui. Ele deu aqui uma introdução. Essa imagem que está aí, ó, é do Brunelleschi. Brunelleschi, um arquiteto italiano. Na Renascença, essa arquitetura era característica do Renascimento.
a bobodada que chama assim, né? Esses arcos assim, isso aí é característico do Renascimento. Muito bonito. Vimos que durante parte da Idade Média, foi as nossas últimas aulas, a gente viu, a gente chegou ao final da Idade Média, né? Que hoje em dia não se usa mais essa terminologia, Idade das Trevas, né? A Idade Média ela foi uma idade rica, né? Porque tinha muito estudo, né? Muito questionamento. Então, é errôneo hoje em dia, os historiadores não chamam mais de idade das Trevas. Vimos que durante parte da Idade Média os italianos ficaram para trás, pelo que as inovações de Giotto causaram neles uma tremenda impressão, sendo vistas como o renascimento de tudo que era nobre e de grande em arte. Os italianos do século XIV acreditavam que a arte, ciência e erudição tinham florescido no período clássico, que todas essas coisas tinham sido destruídas pelos bárbaros no norte e que lhes cumpria a missão de ajudar a reviver o glorioso passado, portanto, inaugurar uma nova era. Então tinha todo esse aspecto, esse caráter de renovação e de resgate dos valores, né? Em nenhuma cidade esse sentimento de confiança e esperança era mais intenso do que em Florença, berço de Dante e de Giotto. Foi nessa próspera cidade de mercadores, nas primeiras décadas do século XV, que um grupo de artistas se dispôs deliberadamente a criar uma nova arte e a romper com as ideias do passado. Então, só para fazer um comentário aqui, a gente falou sobre isso na aula anterior, a Idade Média toda, a arte na Idade Média toda, ela estava voltada muito para a questão religiosa, né? Difusão dos valores cristãos, né? O que a gente vai perceber agora no Renascimento é justamente um questionamento, né? É como se fosse assim, um processo de secularização da arte, né? Você vai ver que, óbvio, vai continuar alguns motivos sacros, mas a entrada do antropocentrismo na sociedade, exatamente, né? O homem no centro da parada, né? O período teocêntrico vai deixando de existir para dar lugar ao que a Anne acabou de dizer para a gente, um período antropocêntrico, né? Onde tem o homem no centro das coisas, né? Então a gente vai ver que os motivos, né, e a maneira de pintar, né, vai ficar diferente. Vamos ver lá continuar no nosso textinho aqui, que tem umas imagens também para a gente dar uma olhada. Deixa eu abrir aqui. É isso aí, que se quiser interromper para falar, fiquem à vontade. Hein? Peraí. Acho que eu pulei. Tá, 157. Depois a gente volta aqui nas imagens. Vamos primeiro para o texto, depois a gente vê as imagens e depois os comentários. Então, o nosso olhar penetra no régio salão do banquete e vai ainda... Aqui ele vai descrever uma obra que está lá embaixo, se não me engano. Nosso olhar penetra no salão, no banquete vai ainda mais longe, até a galeria dos músicos, e é um lance de escadas e salas ao fundo. O carrasco acabou de chegar e ajoelhar-se ante ao rei, transportando numa bandeja a cabeça do santo. É uma pintura, né, descrevendo aquela passagem bíblica em que a Salomé pede a cabeça do que batizava, esqueci o nome dele. Que batizava era Jesus e... Meu Deus, esqueci agora. Então, daqui a pouco a gente lembra, porque eu lembro. O rei recua e ergue as mãos horrorizado. Crianças choram e fogem. A mãe de Salomé, que instigou o crime, é vista dirigindo-se ao rei. João Batista, muito bem. Tentando explicar o ato. Há um grande vazio em torno dela, quando os convivas recuam. Um deles cobre os olhos com a mão. Outros cercam Salomé, que parece ter, nesse instante, suspendido a dança. Não é necessário explicar detalhadamente que características são novas nessa obra de Donatello, o pintor do período. São todas. As pessoas acostumadas às claras e graciosas narrativas da arte gótica, arte medieval, né? O modo de Donatello de contar uma história deve ter causado um choque. Não houve aqui um desejo de formar um padrão agradável e bem arrumado, mas pelo contrário, o de produzir um efeito de súbito caos. Então, aqui nesse trechinho,
o Gombrich nos dá a diferença entre a arte medieval e a nova arte renascentista, né, que tá surgindo. O que vocês vão ver agora a pintura, que está aqui embaixo, que é uma maneira completamente diferente de mostrar. Na verdade, aqui acho que é uma escultura. Vamos ver. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Em bronze, uma escultura, ó. Festim de Herodes. Relevo em bronze dourado de uma pia batismal. San Giovanni, em Siena. Completado em 1427. Vou dar uma aumentada aqui para vocês verem. É a cena lá que... Eu não sei se vocês vão... Aqui, ó, tá a cabeça. Aqui tá o soldado com a bandeja na mão. E a cabeça de João Batista aqui, ó. Tá vendo aí onde está o meu cursor? E a pintura, quer dizer, desculpe, a escultura renascentista, como o Gombrich descreveu para a gente, ela não é harmoniosa. Você vê que está todo mundo misturado, né? E tem movimento, né? É como se estivessem movimentando. É quase que a reprodução do movimento, né? A tentativa de reproduzir o movimento. Você vê que todas as roupas, você vê os traços das roupas, o detalhe das dobras, né? A dobradura, o planejamento. Então, tudo isso aí são características do Renascimento que se contrapõem à maneira de pintar medieval, que não tinha. Aqui, quem está no centro, né, não é um quadro para você cultuar, né? Ainda que fale de um tema bíblico, né? Está falando de um tema bíblico, mas o olhar sobre o tema bíblico tem outras características, né? Isso é importante destacar. Porque, como disse aí a Anne, o homem está no centro das atenções aí, né? Das preocupações do período. Vamos passar adiante, que aí ele vai falar de um pintor agora que é importante para a época. Depois a gente volta nos trabalhos aí. Aqui. Não foi um escultor, porém, quem realizou a conquista final da realidade no norte, pois o artista cujas descobertas revolucionárias se sentiu, desde o começo, representarem algo inteiramente novo, foi o pintor Jan van Dyck. Chama esse camarada aí, Jan van Dyck. Jan van Dyck. Jan van Eyck não rompeu radicalmente com as tradições do ensino do estilo internacional. Preferiu explorar os métodos dos irmãos Limburg e levá-los a tal estilo de perfeição que deixou para trás as ideias da arte medieval. Eles, como outros mestres góticos do período, compraziam-se, né, se satisfaziam. Vamos ver o que acontece aqui. Se satisfaziam em encher, depois a gente volta aí na pintura, em encher as pinturas de pormenores delicados e encantadores, captados pela observação. Orgulhavam-se em exibir sua habilidade na pintura de flores e animais, edifícios, vestuários suntuosos e joias, em apresentar uma deliciosa festa para os olhos. Vimos que eles não se preocupavam excessivamente com a aparência real das figuras e paisagens, nem com o fato de seus desenhos e perspectivas não serem, portanto, muito convincentes. Não se pode dizer o mesmo das pinturas de Van Eyck. A sua observação da natureza é ainda mais paciente, seu conhecimento dos detalhes é ainda mais exato. As árvores e os edifícios, ao fundo, mostram claramente essa diferença. Então, aqui em cima tem a pintura do Van Eyck. Ele está fazendo uma diferenciação com as pinturas que eram feitas na época medieval. Então, vocês vão ver aí, ó, aqui... Oh, perdão. Peraí. Aqui. Só ver aqui. Van Eyck, os juízes íntegros e os cavaleiros de Cristo. Tá vendo que é curioso, né? O tema religioso, ele ainda tá rolando. Só que o olhar do artista muda completamente. Olha como é que ele desenha o cavalo e as pessoas, é mais detalhado, né? Não tem a pretensão de transformar a imagem em ser culto da imagem, você fazer uma imagem para que ela seja cultuada, né?
A pretensão do artista aqui é realmente pintar naturalmente e demonstrar sua habilidade como artista. Tanto é, eu falei isso sobre a Idade Média, né, no período da Idade Média não havia assinatura, você não tinha assinatura nas obras, nem arquitetônicas, nem nas escultóricas, nem nas plásticas. Agora a gente vai começar a ver, né, o Donatello, o Brunelleschi, eles vão começar a assinar os trabalhos deles, né? Isso é uma característica também do Renascimento, né? A autoria, né? Isso é muito forte. Se tiver perguntas ou comentários, por favor, não se façam de rogados. Vamos então, acho que para a próxima, acho que é a último trecho. A arte de Van Eyck atingiu talvez o seu maior triunfo na pintura de retratos. Então, ó, a sua maneira era uma obra tão nova e revolucionária quanto a do Donatello e Masaccio, que também é um pintor italiano, lá na Itália. Um simples recanto do mundo real tinha sido subitamente fixado num painel, como por mágica. Não lhe faltava nada. O tapete, os chinelos, o rosário na parede. Aqui ele está descrevendo uma outra pintura que a gente vai ver aqui logo embaixo. O tapete, os chinelos, o rosário na parede, a pequena escova ao lado do leito e as frutas no parapeito da janela e sobre a arca. Era como se pudéssemos fazer uma visita aos Arnolfoni. Devia ser uma família lá importante, né? E sua residência. O quadro representa provavelmente um momento solene na vida do casal, os seus esponsais. A jovem acaba de colocar a mão direita sobre a esquerda de Arnolfini e estes parecem estar prestes a colocar sua própria mão direita na dela, como símbolo solene de sua união. Provavelmente o pintor foi chamado a registrar esse importante momento como testemunha, tal como no noticiário poderia ser chamado para declarar que esteve presente num ato solene idêntico. Isso explicaria por que o mestre colocou seu nome numa posição de destaque no quadro, com as palavras latinas lá que está dizendo, ó, Van Eyck esteve presente. Então, o quadro que ele está fazendo na descrição é esse aqui, ó, que a gente vai ver aqui agora, aqui embaixo. Mostrarei para vós. Não sei se dá para ver. Eu vou colocar aqui, ó. Ô, Celso, Tô ouvindo. se você perceber bem, essa aí é uma pintura bem famosa do Van Eyck. Se você perceber bem, o Van Eyck tá lá atrás no espelho. Ele tá pintado, ele, tipo assim, Aqui, ele capturou totalmente a cena. Porque isso aí eles tinham acabado eles tinham casado, entendeu? Só que aí eles estavam fazendo, no caso, na época da pintura, eles tinham casado, entendeu? E a família estava em felicidade porque esse casal não conseguia ter filho. E sim, aí, quando ela teve um filho, que eles viram que a gestação ia levar para frente mesmo, eles chamaram Van Eyck porque ele era um dos mais renomados pintores e porque ele capturava muito bem o realismo, entendeu? Quase parecendo fazer a coisa como realmente era. Tanto que aí, se você perceber, tipo, se você pegar depois na internet, você vai ver que ele tá ali atrás, pintado, ele se pintou no quadro. deixa eu tentar, vou ver se eu consigo aumentar aqui. Não sei se eu consigo aumentar. Vamos ver, peraí. Será que dá? Vamos tentar chegar lá onde a Anne falou. Eu não sei se consigo, peraí. Opa. Pô, aqui é tecnologia, meu irmão. Tá pensando que é. Pô, total, tecnologia total. Vamos ver o cara do Van Eyck. Será que dá pra ver? É aqui? É, Pô, mas não dá é pra do ver. lado. Do lado da janela aqui, ele tá sentado e o quadro tá na frente dele, só com a cabeça dele de lado, com ele com a pintura. Aparece o braço e parte da cabeça dele. É, do lado da janela? É, do lado da janela, aí tem o quadro e ele tá sentado atrás do quadro fazendo a pintura. Misericórdia, peraí. Então não coloquei no lugar certo, porque tem um espelho aqui, eu coloquei o espelho certo, não coloquei? Tá certinho o lugar aí, só que a Ah, imagem tá muito escura. mas aqui, né? É, Tem uma janela aqui, e ele tá aqui, então? tá. Nessa parte aí que tá mais escurinha, é o Ah, quadro que ele tá pintando. que maneiro, hein? Muito louco, hein? Os camaradas eram muito O braço doidos, rapaz. esquerdo dele tá virado pro lado de cá, né? Sim, é verdade. Aqui tá a assinatura dele. Van Eyck esteve Uhum. aqui.
Então, é uma marca, né, do período da Renascença, porque como antigamente não havia essa possibilidade, quer dizer, nem não é possibilidade, mas não havia a preocupação do artista assinar a obra. Se você perceber também, ele fez parecer como se a assinatura dele tivesse realmente dentro da casa, tipo, não que é algo da obra, sabe? Mas como Sim. se fosse algo que estava escrito em cima do espelho na casa. Cara, É, é, é surreal isso. então, é curioso, né, porque é uma técnica, é uma forma de, ele colocou a assinatura dele, né, à mostra, assim, bem visível, num lugar de destaque, né, Sim. como se fosse da casa, mas ao mesmo tempo, assim, olha só, quem fez foi o papai aqui que fez essa obra, sacou? É, Como você falou, ó, o lustre, né? Ó, tudo muito é tudo muito, real, né? muito bem posicionado. Exatamente. É, tem toda uma técnica de colocar para você chamar atenção, né? As duas figuras. Você vê que a maneira, a roupa, né? Todos os detalhes da roupa, o planejamento, a dobradura, né? Lá atrás, tem a perspectiva, né? Porque você tem a profundidade, sacou? Você tem todas as dimensões. É uma coisa muito maneira. O Renascimento foi um período muito rico. Tem uma escultura do Michelangelo, a escultura de Moisés. Sim, A escultura de Moisés, ela ficou tão perfeita, mas tão perfeita a olho, que, tipo assim, quando eles faziam a pintura, eles faziam que eles queriam refletir o ser humano mesmo, sabe? Ou sim, seja, eles sim. queriam chegar à perfeição. Então, tudo que o Michelangelo fazia era em volta disso. Quando ele fez Moisés, Moisés ficou tão perfeito que uma vez ele chutou a perna da estátua porque ele tinha conversado com a estátua, mas a estátua não tinha respondido ele. Acho que é a passagem que ele diz para fala, né? Ele diz para a estátua falar, né? Conversa comigo, fala comigo. Não, não só de Michelangelo, mas todas essas obras nesse período, elas são de um realismo, né, de uma, como aquilo que a gente estava falando, é um retorno mesmo aos trabalhos gregos, né, de perfeição. Vamos ver aqui uma outra obra, deixa eu ver de quem é, acho que é Donatello. Não, é de outro camarada, mas é uma escultura. Ó. Muito legal aí a sua intervenção, Anny. Você está estudando essa parte aí, não está? Não, essa parte eu já coloquei no TCC já. Hum, Isso aí é mais o por cima, mesmo, isso aí é mais introdução mesmo do homem, na verdade, ele busca a arte antiga, entendeu? Que é daquele que é dos egípcios, dos gregos, antes mesmo sim, do cristianismo chegar e tomar conta de tudo, entendeu? E também eles não querem disseminar o antropocentrismo, ou quer dizer, perdão, o teocentrismo. Eles querem só dizer que, tipo assim, o homem, ele é humanismo, ele é humanista, ou seja, Deus criou o homem à sua imagem, porém com livre-arbítrio. Então, o centro do mundo é o homem, e o homem, por seu livre-arbítrio, tem que seguir os mandamentos de Deus, sim, entendeu? Aí sim. eles não querendo se disseminar do teocentrismo, mantendo a religião, óbvio, eles focaram nisso, mas a ideia da Igreja Católica aceitar isso foi bem difícil, enfim, você entendeu? Pois é, né? Foi exatamente o que a gente viu nas obras. Você vê que eles não deixam de tratar os temas religiosos, né? Sim, Mas com um olhar diferenciado, que é um olhar, como você falou, o olhar, na verdade, como é o homem que está no centro, né? É o meu olhar a respeito daquilo que eu estou tratando. Não é mais sim. o objeto que manda em mim, né? Que vou dar, que vou atribuir valor, que vou atribuir beleza ao objeto que eu estou vendo. Que nem aqui a escultura aqui do Donatello. É com um retorno também lá, aquelas origens gregas lá, ó, né? A postura e tal, né? Aliás, Donatello e Michelangelo brigavam muito, eles disputavam para ver quem conseguia fazer melhor Então, escultura, eles já chegaram até a cair na porrada dentro de um bar. não é muito, acho que não é difícil não, porque tinha rivalidade. Ó, Donatello tinha rivalidade com Michelangelo, Michelangelo tinha rivalidade com Donatello, e Michelangelo tinha muita rivalidade com Da Vinci, coisa que eles não podiam fazer nada perto um do outro, porque a briga era certa. Então a Ninguém gente vai, contratava os dois juntos para nada.
a gente vai ver que lá na frente, né, o Rafael, que foi aluno do Michelangelo, ele vai começar a questionar as maneiras dos mestres fazerem as obras dele, quando ele Sim, estiver perto do Barroco, né? Então tudo, na sim. verdade, tem uma ligação. É muito interessante. É isso aí mesmo, rivalidade total. A arquitetura aí, ó. Deixa eu ver de quem é essa aqui, essa obra aqui. Brunelleschi, ó, que era um arquiteto lá, que tem essa coisa do arco, né? E tem aqui, ó, se você for ver aqui, vou voltar, ó, tá vendo essa coluna? Essa coluna Aham. aqui tem não é dórico, acho que é corinto, essa base aqui, que é um retorno lá à última fase greco-romana. Ver se tem mais alguma coisa para a gente ver e depois comentários e perguntas. Nós vimos essa obra do Brunelleschi. Acho que a gente viu tudo, né, na verdade. Na verdade, então, a pincelada no Renascimento. Na próxima aula a gente vai continuar falando, é claro, mas aqui foi para começar a falar de alguns artistas, né? Comentários aí. Bruna, a Anne deu uma contribuição boa para a gente aí hoje. Alguém quer perguntar, falar, comentar se já tinha visto o Renascimento nessas perspectivas, já conhecia Van Eyck, Donatello, Brunelleschi, porque são nomes que vocês vão, quer dizer, nas provas. Se bem que para falar sobre prova de Enem, essas provas assim, geralmente vocês vão, o que cai mais é arte contemporânea, mas a gente precisa saber, né, ter conhecimento da história da arte para saber por que a arte contemporânea surgiu e o que ela está contestando, né? Senão fica um samba doido, né? A gente tem que conectar as coisas. Mas o Renascimento é esse período, né, de ebulição, de mudança de comportamento e de visão, né, do teocêntrico para o antropocêntrico, né? Os mestres começam a desenvolver as suas escolas, a gente vai ver muitas... Fala. Tá acabando? Ainda não. Os mestres vão começar a desenvolver as suas escolas de pintura, que, na verdade, tem origem lá no que a gente falou na Idade Média, que eram as guildas. Então você vai ter, né, a escola do Donatello, a escola do Giotto, né, a escola do Van Eyck. Então, se você é um camarada que quer estudar, fala. Um adendo aqui, eu não queria falar não, mas eu vou falar. A Sim. escola do Donatello, o Michelangelo já tentou muitas vezes invadir para destruir as obras dele, entendeu? E falar que eram mal feitas e para ninguém comprar. Buchichos da Renascença. Menino, muita. Olha só, você sabe. Olha, tem o Caravaggio também. O Caravaggio, você sabe que ele tem uma pintura do anjo, né? Mas o Caravaggio não tá. Não chegamos ainda no Caravaggio. O Caravaggio é barroco. Calma. O Caravaggio tem a ver com eles aí. Sim, mas ele tá lá na frente ainda, calma, né? Mas fala aí, qual o buchicho do O Caravaggio? Caravaggio, ele tem uma pintura chamada a Pintura do Anjo, né? Que é aquele menininho e tal. Aí, por conta disso, descobriram que aquele menino era de verdade mesmo e que Caravaggio realmente estava tendo relações com uma criança de 11 anos de idade. Misericórdia. Entendeu? Aí Donatello, irritado com ele, fez o quê? Foi atrás dele e, ao invés de dar uma facada no Caravaggio, ele acabou dando uma facada em um cara qualquer e Caravaggio fugiu com a criança. E foi uma treta. Até Caravaggio morrer de uma doença qualquer aí num bar. Eu não sabia dessa história do Caravaggio, não. Eu sabia que o Caravaggio, ele andava com espada. Ele era um cara que ele dizia que o artista Sim. tem que ser um homem valente. Ele era meio violento. Sim, ele já matou uns 2 caras no meio disso porque tentaram pegar a criança dele. Ah, então o motivo tá aí. Eu não sabia dessa história, não. Buchicho da Renascença. Vamos. A gente vai inaugurar aqui, Buchichos da Renascença. A Anne vai liderar. Na próxima, você separa aí os buchichos, Anne, para a próxima aula você falar. Quando eu estiver aqui, você Menina, muita treta, tá? Muita treta. Essa Renascença é cheia de treta. Esses artistas são tudo maluco. Porque os caras estão começando a se soltar, né? Daquele Estão começando a se soltar e tem aquele negócio. Ah, a minha arte é melhor. Não, a minha arte é melhor. Não, eu consigo fazer uma coisa mais perfeita que a sua. Sim, exatamente. É a disputa. A gente vai ver que você deve ter visto também um camarada chamado. Peraí, vou lembrar agora. Hieronymus Bosch. Sem dúvida. Você lembra do Hieronymus Bosch? A gente vai ver Hieronymus Bosch muito louco. As pinturas do Hieronymus Bosch, hoje, né, a gente vendo as pinturas, ele parece que ele é um surrealista.
Ele não está na Renascença, ele está num período para além do tempo dele. Que na pintura ele vai começar a questionar justamente esse apego do homem às normas religiosas, né? Às doutrinas religiosas. Então, as pinturas são assim louquíssimas, né? Mas a gente Você vai tá chegar lá. falando, entrando no barroco já, né? Então, é porque o Renascimento ele é muito amplo. O Hieronymus Bosch ele é uma passagem, né, do Aham. Renascimento para o Barroco, mas ele guarda características do Renascimento. Não, lógico, lógico, lógico. É muito amplo esse Teve período. muito protesto também contra humanista, antropocêntrico, tanto que Da Vinci teve que brigar também para poder ir para participar de necropsia e ver os corpos para poder fazer a sua pintura à perfeição, a olho perfeito. Sim, Teve muito sim. protesto. Porque, na verdade, o Da Vinci e esses pintores todos, eles, na verdade, não pintavam simplesmente, né? O Da Vinci tinha essa característica, né? De ser um camarada que estava pintando, Sim, ele era ele filósofo. era matemático, era filósofo, era astrônomo, ele era inventor, então ele estava fazendo mil coisas ao mesmo tempo. O Michelangelo, o Leonardo da Vinci, esses camaradas todos, nas escolas dele, ele não terminava as pinturas. Quando uma igreja contratava eles, eles começavam lá e botavam a galera para continuar, e ia para o trabalho, entendeu? Era assim que rolava, Sim. pô. Assim que rolava. Porque tinha que O igreja. Michelangelo fez a Capela Sistina forçado, porque o padre ameaçou enforcar ele caso ele não fizesse por heresia. Então, ele não vai fazer? Aí ele, pô, só, põe os alunos, sacou? Ó, Anne, você faz ali aquela parede. Ô, Bruno, você faz o teto ali. Marcela, fica aqui com essa parte do chão aqui, que eu vou dar conta de outra parada que eu tenho lá para fazer, porque se eu não fizer, os caras vão me enforcar, entendeu? Rolava assim. Mas é interessante. Mas você vê, né, uma obra sinistra, né? Só ver aquilo ali, é um negócio Pô, impressionante, cara. a Capela Sistina é um negócio sinistro, cara. De você olhar, você vê a perfeição no detalhe do negócio. Vamos ver aqui, acho que tem aqui um. Posso buscar aqui, peraí. Que cão é esse aí, gente? É o cão. Na casa da Anne, é na casa da Anne. Ai, é meus cachorros aqui, é porque eles não se batem, aí ficam brigando. Tipo assim, dois se gostam, Solta mas os um não cachorros. gosta dos dois. Aí eles ficam Sei. brigando. Tadinho dos cachorros da Anne. É, o menorzinho não gosta de nenhum dos dois grandões. Tem um pastor aqui e um vira-lata de todo tamanho. Peraí que eu tenho que abrir outra página aqui rapidamente. Peraí, senão não vai abrir. Capela Sistina, né? Capela Sistina. Que a gente fica falando, pô, eu tenho na minha cabeça. Aí, professor, você tá falando do Capela Sistina e, pô, a gente tá aqui boiando. Isso aí não é legal. Agora vai. Que aí a gente fecha a nossa aula com uma visão da Capela Sistina. Aqui. Pô, isso aqui é muito lindo. Vê se aparece aí, tô compartilhando. Dá pra ver aí, né? Cara, é muito bonito. Não Muito dá. bonito, né? Deixa eu ver se dá pra ver mais perto. Por fora é esse prédio aqui. Agora por dentro. Não dá pra aumentar, mas dá pra ter uma ideia aí, né? Aqui. Como é que pode, né? O camarada. E não é só parede e teto, não, gente. É chão também, tá? Tem os mosaicos no chão. Olha. Peraí. De baixo para cima. Que são várias passagens, né? Aqui, ó. Jesus Cristo. Ainda vou lá.
Eu também. Vai ver Ó, vídeo. que maneiro. Vai ver vídeo. Tipo, traz o telefone pra carregar aqui. Aí você bota o seu fone, tá? E aqui, de cima para baixo. Pô, vocês têm que ver o filme. Tá tem na Netflix. Falando dos. Muito lindo, né? Falando sobre os dois papas. O Ratzinger e o Papa Francisco. Pô, o filme é de um cineasta brasileiro, Fernando Meirelles, que fez um filme também sobre a obra do, oh meu Deus, aquele aí, escritor português, me lembro o escritor português aí, Prêmio Nobel de Literatura, Don Quixote? Saramago. Ele fez um filme baseado na obra de Ai, Don Saramago. Quixote era espanhol, desculpa. Isso, Ensaio sobre a Cegueira. Então, o Fernando Meirelles fez esse filme e ele fez esse filme agora, que tá no Netflix. Dois Papas, se não me engano, o nome do filme é Dois Papas. O filme é sensacional, vocês têm que ver, cara. É muito bom. Dois Papas, será que é isso? Aqui rapidamente. É isso mesmo, Dois Papas o nome. O filme é muito bom. Netflix, pode ver, ó. Indicação para assistir. É muito interessante. Opa, a gente vai falar sobre os escritores também. Olha, Ana, eu não sei se o Gombrich, acho que o Gombrich ele foca mais na arte, não na literatura, né, mas na pintura, na escultura, né? Não vai, acho que na literatura a gente não vai se, se prender não. E acho que a não ser que vocês queiram, ou que vocês tragam alguma coisa, né? Mas a gente vai ficar mesmo na parte da arte nesse sentido, né? Pintura, escultura, as artes plásticas e artes cênicas, né? Beleza? Se ninguém mais tiver dúvidas ou comentários, né? Estou dando por encerrado o nosso encontro. Espero que vocês tenham aproveitado aí as informações dos bochichos da Renascença. Eu vou tentar postar atividade hoje ainda, porque se eu deixar para sexta-feira, vocês não vão ter tempo de fazer. Eu vou ficar 3 dias só para segunda. Então, é possível que eu faça a postagem hoje ou amanhã, do exercício baseado nessa aula. Tudo tranquilo aí para vocês? Então é isso, meus queridos. Perguntas, comentários? Tudo tranquilo, então? Então, beijo para vocês, fique com Deus. Até segunda, até sexta-feira. Sexta-feira, projeto de intervenção, sexta-feira. Dá uma olhada lá na postagem do Classroom, que tem os 5 que vão falar. Beleza? Um abraço. Valeu, Celso. Boa noite. Valeu, Celso. Valeu. Um abraço.